Oi, sou a Magda do Interior Exterior. Neste episódio, mostro um apartamento de 2 quartos com disposição de paredes incomum. Ângulos obtusos são um grande desafio e como a proprietária lidou com isso? Vocês vão ver já já. Oi, eu sou a Carolina. Convido vocês para o meu apartamento de 44 metros quadrados. É um grande desafio, considerando como o desenvolvedor projetou o interior. Por isso, decidi buscar ajuda profissional e pedi diretamente para minha irmã, que é arquiteta de interiores. E as 3 principais coisas que eu queria eram aproveitar ao máximo o espaço, que é relativamente pequeno, e garantir que houvesse bastante lugar para armazenamento. Ambientes claros para que a iluminação pudesse ser usada conforme a minha vontade. E o mais importante, que eu pudesse pagar por tudo isso. Oi, eu sou a Ola, sou designer de interiores e tenho um estúdio de design chamado Lesro Design. O projeto foi difícil por causa do formato incomum deste apartamento e também por causa da cliente incomum, que era a minha irmã. Os resultados superaram nossas expectativas. Tudo coube e ainda sobraram muitos espaços não utilizados para armazenamento. Essa disposição foi sugerida pela construtora. Infelizmente, não atendia aos padrões da cliente. O espaço ao lado do duto. Parecia óbvio que esse espaço deveria ser aproveitado com um armário. Pensamos em colocar a máquina de lavar e secadora aqui, por isso a disposição mudou muito para nós. É assim que fica a disposição final. Para que a entrada continuasse funcional, precisávamos cortar esse canto do quarto e, assim, mover a porta para o lado mais longo do cômodo. A sala de estar com a cozinha da americana foi dividida por uma ilha que tem 2 funções. De um lado é uma bancada de trabalho, uma bancada de trabalho extra, e do outro lado é o lugar onde ele colocou a televisão, além de 2 banquinhos para o café da manhã. Começamos, como sempre, pela entrada. E aqui eu já gostaria de chamar a atenção de vocês para a porta, porque ela inicialmente tinha um revestimento de madeira, de uma cor um pouco parecida com a desses painéis dos móveis, mas ainda assim diferente. E quando algo é parecido, mas diferente, geralmente não fica muito bom um ao lado do outro. Por isso, a porta foi enviada para ser revestida novamente, desta vez em cinza na cor do batente. A parede ao redor foi pintada de preto. E agora, essa área de entrada tem uma certa profundidade, fica bonita e esteticamente agradável. Já aqui ao lado, temos os armários, como é comum no hall de entrada. E eles foram planejados de forma muito inteligente. Foram usados aqui 2 módulos da IKEA, um mais profundo e outro mais raso. Aqui temos prateleiras e aqui há um espaço para casacos com uma barra. No entanto, esses módulos não são suficientes, nem do teto, nem criariam um armário com as dimensões adequadas aqui. Por isso, a última parte foi feita por um marceneiro. Aqui, acima desses armários, também há uma prateleira feita pelo marceneiro. E, além disso, aqui no final temos ainda um armário em ângulo. Ela é pequena, mas cabe perfeitamente as vassouras, o mop. A frente foi cortada em ângulo porque as paredes aqui seguem um ângulo obtuso. E a ideia era alinhar o armário para que ficasse em ângulo reto em relação a esta parede com a porta, que está inclinada. Vocês devem ver isso melhor na planta. Só vou acrescentar que as frentes, claro, também foram feitas sob encomenda para irem do chão até o teto. Então, essa combinação do trabalho do marceneiro com módulos prontos permitiu otimizar os preços. Nesta parte do armário, foram feitos uns prateleiras deslizantes que ajudam a aproveitar o armário, que é profundo, mas estreito. Se colocássemos os sapatos em 2 filas nas prateleiras, seria difícil alcançar os do fundo, mas aqui é fácil, pois pegamos pelo lado. Neste local, fica da entrada para o banheiro, atrás dessas portas escondidas alinhadas com a parede, nas quais foi colocado o papel de parede. E reparem que, graças ao batente escondido, o armário pôde chegar tão perto assim, o que normalmente não seria possível. Neste local, inicialmente, no projeto do incorporador, era para ser a entrada do quarto, mas como vocês já sabem, ela foi movida para esta parede, enquanto
Essa parede foi feita em um ângulo, o que na verdade aqui não dá para perceber, pois ela está paralela à marcenaria da cozinha. E já que estamos falando da marcenaria da cozinha, é aqui que fica aquele shaft problemático escondido atrás do painel, mas na verdade, atrás de uma placa de móvel, mas é só um painel. Nada se abre aqui, porém aqui já temos um armário. E aqui, a máquina de lavar com a secadora. A própria marcenaria foi estendida e temos o painel de móveis até a entrada, o que faz com que o interior pareça harmonioso. Esse espelho foi criado a partir da ideia da Ola. Ele é construído com 2 painéis de móveis, um embaixo, que é um pouco menor, e foi nesse espaço, criado entre eles, que os LEDs foram instalados, proporcionando uma iluminação decorativa muito bonita. Na parte de cima, por outro lado, foram instalados os LEDs, dando esse efeito de iluminação muito decorativa. Foi instalada uma iluminação decorativa. Na cozinha, conforme o planejado, foi feita uma ilha. Nela, assim como na lateral, há uma bancada compacta, enquanto os frontais são revestidos com lâmina e a parte de cima é laqueada. Como podem ver, não há puxadores nem armários com sistema de clique. Os armários de cima abrem simplesmente por baixo, pois o frontal é prolongado. Já embaixo, seria difícil abrir por baixo, então foi instalada uma canaleta especial na parte de cima, deixando espaço para os dedos. Assim, dá para segurar o frontal com facilidade e não foi preciso fazer nenhum entalhe aqui. Todas as gavetas estão escondidas, para não precisar instalar mais dessas canaletas e dividir o frontal. Mas aqui, mais adiante, temos uma situação um pouco diferente. Na parte de cima, também tem uma gaveta comum, mas embaixo, como do outro lado, até a metade, tem um nicho para os aparelhos de televisão. Aqui só sobrou espaço para um barzinho raso. Tanto os frontais com lâmina, quanto os laqueados. Eles têm suas vantagens e desvantagens. Os laqueados são mais caros e os com lâmina são um pouco mais baratos. Os laqueados são suscetíveis a lascas e danos. Por exemplo, se o cachorro arranhar ou se batermos com uma mala ao passar, às vezes aparecem uns pontinhos brancos. Na frente branca, isso ainda não vai ter muita importância. Mas se escolhermos uma cor escura, aí já pode chamar atenção e estragar o efeito visual. E quanto à lâmina? Ela é mais suscetível a danos causados pela umidade, acima da chaleira, acima da lava-louças, acima do fogão. São situações em que o vapor de água pode subir, especialmente nas bordas, e a lâmina pode simplesmente começar a descolar. Por outro lado, a lâmina não serve para todos os formatos. Quando queremos ter frentes fresadas, então definitivamente precisamos optar pelas laqueadas. Como sempre, devemos escolher a solução que atenda às nossas necessidades e ao orçamento. Aqui no final, temos 2 colunas, uma com a geladeira e a outra com os eletrodomésticos. Porém, não como vemos com mais frequência, que o forno fica na altura dos olhos, aqui o forno ficou embaixo, e neste armário, em prateleiras deslizantes, estão a cafeteira e o micro-ondas. A ilha é a principal bancada de trabalho, por isso aqui tem uma proteção para não respingar na televisão. E para poder usar um liquidificador, por exemplo, foi instalada uma tomada neste local. Na verdade, são até 2. As janelas deste apartamento têm proporções desfavoráveis. Vejam, elas vão até o chão, então são bem grandes, mas acima delas ainda sobra bastante espaço, o que faz com que visualmente o ambiente pareça mais baixo. Foi usada uma dica inteligente com as persianas, que foram instaladas do teto até o chão, fazendo com que as janelas pareçam maiores, o ambiente pareça mais alto, e isso fica especialmente visível. Desse lado da ilha tem a televisão e, abaixo dela, o nicho que eu já mencionei para os aparelhos eletrônicos. Já desse lado, temos o ar-condicionado, que é pequeno o suficiente para caber nesse espaço. E logo abaixo dele já tem as prateleiras. Então é importante ajustar o fluxo de ar para que não sopre diretamente nas prateleiras, mas sim mais adiante para o cômodo. As prateleiras são fechadas dos 2 lados. As prateleiras são fechadas tanto do lado da janela quanto aqui.
Do lado da parede, o painel de móveis vai até a janela e do chão até o teto. A parede inteira está simplesmente revestida com o painel, porque o painel é fácil de limpar. Então, para não precisar pintar esse trecho problemático no futuro, o painel de móveis resolve a questão. Basta lavá-la. Motivações semelhantes foram importantes na escolha do papel de parede. Porque, embora ela seja linda, essa textura de tecido adiciona aconchego ao ambiente. Mas o mais importante era que esse papel de parede é próprio para espaços públicos. Então ele é muito resistente à limpeza. E com certeza vai durar mais do que se simplesmente pintássemos essa parede. O papel de parede não vai precisar ser renovado novamente em 2 ou 3 anos. E o mesmo acontece aqui embaixo com os rodapés. Aqui em todo lugar há azulejos depois de adormecer. E aqui os azulejos foram nivelados com a parede. Assim, não há nenhuma superfície onde a poeira possa se acumular. Quanto menos limpeza, melhor. Os móveis planejados que eu mais vejo costumam ter esse formato minimalista. É como a cozinha ou o guarda-roupa que mostrei. Os painéis cobrem quase toda a superfície. Eles formam uma parede de móveis. Mas não precisa ser assim. Você pode ousar muito mais com a forma. E aqui temos exatamente um exemplo disso. Vejam que este armário poderia muito bem ter portas grandes. Longas, cobrindo tudo, assim não veríamos nada além das portas. Na verdade, as portas ficam mais ao fundo. Aqui há prateleiras e divisórias verticais à frente. Graças a isso, todo o móvel fica muito mais atraente. E mais do que isso, também podemos fazer móveis sob encomenda. Não só para armazenamento, mas também, por exemplo, essas mesinhas de centro que também foram feitas de acordo com o projeto da Ola. A sala com cozinha americana tem cerca de 20 metros quadrados. Então, temos aqui uma luminária para a sala e uma para a cozinha? Definitivamente não. Vamos contar. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16 pontos de luz em 20 metros quadrados. Isso é demais? Definitivamente não, porque cada lâmpada tem uma função um pouco diferente. E graças ao fato de termos essas possibilidades, podemos controlar a iluminação conforme precisamos no momento. No quarto, na parede atrás da cabeceira da cama, também foi colocado um papel de parede, só que desta vez com efeito 3D, que fica especialmente interessante quando iluminado. Neste lado do quarto foram feitos armários, mas lembrem-se que nesse local, mais ao fundo, a parede tem um trecho inclinado. Por isso, assim como aqui, temos armários profundos para roupas. Sim, já neste local. Temos prateleiras mais rasas e o final vai totalmente na diagonal. E aqui temos prateleirinhas bem pequenas. Este lado do quarto virou espaço de trabalho. Escrivaninha ampla e confortável. Vejam que aqui ainda tem uma divisória no final. Então, se a caneta rolar, ela não vai cair no chão. E a própria escrivaninha também é ajustável. Em ambos os lados dele, há um pouco de espaço ao lado da janela, que foi aproveitado para armazenamento. No entanto, para não fazer prateleiras estreitas e profundas, que seriam simplesmente impraticáveis, elas estão voltadas para a escrivaninha. Vejam só, entre os livros na prateleira, vi Menos é Melhor, um dos meus títulos favoritos. Não é um livro sobre decoração de interiores. Também não é sobre minimalismo, como muita gente pensa. É um livro sobre crescimento econômico e sobre se é possível manter esse crescimento econômico para sempre. E até que ponto isso realmente nos beneficia. Ou não, provavelmente não. Mas não vou dar spoilers para vocês. É realmente uma leitura excelente. Consegui ler esse livro durante umas férias com as crianças. E normalmente, com crianças não é fácil para mim me concentrar em um livro. Então recomendo muito para vocês. No banheiro, bem em frente à entrada, há uma pia com espelho e uma decoração linda, o que faz com que o espaço cause uma boa impressão imediatamente. Se houvesse um vaso sanitário aqui, não seria tão bonito.
embaixo da pia, há gavetas. Claro, para os cosméticos que usamos no dia a dia. E reparem que na gaveta de cima não tem recorte para o sifão. Como isso é possível, já vou explicar para vocês. Simplesmente, o sifão, nesse ponto embaixo da bancada, já vira direto para a parede e só depois segue para baixo. E por isso, não foi preciso cortar nenhum buraco. Desse lado do banheiro, temos muito espaço para armazenamento. Desse lado, aqui, a gaveta para o aspirador de pó. Abaixo, a gaveta para itens de lavanderia com um cesto que pode ser facilmente retirado. Vejam que a gaveta sai completamente, então isso não é nenhum problema. Obrigado pela atenção. Abaixo, tem uma gaveta que se abre perfeitamente acima do vaso sanitário. Também para coisas de limpeza. E embaixo, já tem um espaço mais difícil de acessar. Lá não tem nenhuma gaveta, porque não daria para abrir. Por isso, foi feita uma porta com ímã. Não é um painel falso. Não perdemos aquele espaço. Você só precisa levantar essa porta e consegue acessar o interior. E lá ficam os suprimentos de limpeza. Enquanto isso, aqui acima do vaso sanitário, geralmente tem um armário que muitas vezes é feito raso. Afinal, essa estrutura de suporte não ocupa tanto espaço assim. Por isso, aqui o vaso sanitário foi um pouco deslocado para frente. Graças a isso, o armário neste local é profundo o suficiente para guardar várias coisas com facilidade. E agora vamos fechá-la. E olhem aqui embaixo, onde temos o suporte para papel higiênico instalado na gaveta. E nessa gaveta ficam os estoques de papel, uma solução super inteligente. Embaixo, por sua vez, há mais um armário para os produtos de limpeza que usamos no dia a dia. A área do chuveiro foi destacada com outros azulejos, cuja cor remete ao mobiliário planejado. São azulejos em listras assim. E reparem como o profissional cortou aqui perto das prateleiras. Ele escolheu essas listras de propósito para ficarem bonitas. No chuveiro, temos uma torneira com termostato, que possui 2 botões. Um para controlar a temperatura e o outro para controlar o fluxo de água. Por isso, podemos ajustar a temperatura uma vez e depois usar só esse daqui. Definitivamente, isso é muito prático. Eu mesma também tenho essa solução e gosto muito dela. A finalização deste apartamento aconteceu no final de 2022 e custou cerca de 150 mil no total. Esse valor inclui azulejos por cerca de 5 mil, iluminação, mais de 4 mil papel de parede, com cola pouco menos de 2,5 mil eletrodomésticos, 12 mil mão de obra, 2,5 mil, mais materiais de construção 10 mil, e o maior custo foi a marcenaria sob medida, o que não é surpresa, pois a maioria dos móveis deste apartamento foi feita sob encomenda. E custaram cerca de 50 mil no total. Para mais inspirações, convido vocês a visitarem nossa loja em www.nitezazevnetra.pl e também a assistirem nossos outros vídeos. Não deixem de se inscrever no Dnetcha Zevnetcha, deixem um like e estou esperando pelos seus comentários. Espero que a gente se veja em breve no próximo vídeo. Tchau!